nós somos proativas, nós somos multifuncionais. O homem coloca dentro de nós uma semente, e nós entregamos para eles um filho pronto. Mas o Senhor está falando conosco, mesmo quando nós pensamos estar preparadas, Ele está dizendo: eu vou te esconder mais um tempo, porque eu não quero que você se perca. Você conhece alguém, quero falar que isso já aconteceu comigo, quando você sabe que Deus tem preparado os projetos para você, você sabe qual é a missão, Deus já revelou para você o que Ele tem com você, mas você acelera o processo e queima a largada. Aí lá na frente você: Deus, mas o Senhor falou que ia ser assim, o Senhor já tinha dito para mim que seria desse jeito. E o Senhor diz assim: mas você não respeitou o tempo. Você fez do seu jeito. Sabe o que acontece quando a gente faz do nosso jeito? Lá na frente, nós vamos precisar recuar e voltar para dentro da aljava. Ei, mas está tudo bem. Para a pessoa que está do seu lado e diga assim: tenha paciência comigo. Diga assim: ó, eu vou dizer para você, tá? Tenha paciência comigo. Tenha paciência comigo. Eu estou no processo. Tá? Eu estou no processo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos no processo. Minhas irmãs, minhas queridas, eu quero desmistificar algo aqui. Não existe a palavra, claro que a gente usa muito esse termo: eu sou curada, eu sou liberta, e glória a Deus por isso. Mas cura e libertação é vivência diária. Então olha de novo agora e diga assim: tenha paciência comigo. Olha aqui, irmãs. Nós vamos para a clínica da alma, nós vamos para a cura e edificação do líder, nós vamos para a escola profética, nós vamos para a intercessão, nós vamos para o GPS. Tem líder de GPS aqui? Meu Deus, e como tem, né? Nós vamos para os nossos GPS, lá Deus levanta, né, as líderes que cuidam de nós. E daqui a pouco a gente bate no peito e fala assim: não, porque eu sou curada. E o Senhor está olhando e dizendo: filha, eu estou entendendo o que você está falando, mas a gente tem um longo caminho junto ainda. Sabe o que Deus vinha falando para mim, pastora? Eu estou te vendo daqui, tá? Pastora Dani, ai minha linda, Deus abençoe também. Deus vinha falando assim, ó: submetam-se umas às outras, com humildade, no espírito. Se permitam ser tocadas e curadas. É por isso que Deus, Ele colocou células, GPS. É por isso que Deus colocou amigas de alianças que caminham conosco. Essa pessoa que te chamou para estar aqui hoje é uma amiga de aliança. Ela te pegou pela mão, ela disse: ei, vamos lá. É uma palavra para nós mulheres, sabe por quê? Libertação é todos os dias. Nós somos libertas agora de uma área. Daqui a pouco tu dá um passo, você tem que ser liberta de outra área. E deixa eu te falar uma coisa sobre libertação. O nosso Deus, Ele é Pai. E Pai não é abusador. Gente, quando eu fui curada numa paternidade, que eu estou vivendo essa cura diária, eu aprendi que o Pai, Ele é tão amoroso, Ele respeita os teus processos. Olha aqui, Ele sabe
exatamente o que Ele pode curar nessa noite na tua vida. Ele não vai além, Ele não vai te expor, olha aqui, Ele não vai expor você, Ele não vai abrir uma ferida que Ele não possa curar. Então, por favor, tenha paciência comigo, tenha paciência com seus filhos. Gente, mães, tenham paciência. Existe uma grande aljava que Deus nos colocou, chamado família. Olha, Deus te casou com uma pessoa que é totalmente diferente de você. Vocês constituíram uma aliança e vocês geraram filhos que são de temperamentos e personalidades totalmente diferentes um do outro. E que grande aljava que o arqueiro nos deu, chamado família. Porque é dentro da família que nós, mamães, que temos alguns filhos, aprendemos que temos a Manu com um temperamento, João com outro, Vanderlei com outro, Gisiele com outro. Moramos todos dentro da mesma casa. Precisamos nos amar, nos respeitar, entender que existem limites. E quando nós somos uma família sadia, nós respeitamos os limites uns dos outros. E isso é uma consequência nos relacionamentos que você tem lá no teu trabalho. Porque se você aprendeu dentro da tua casa a respeitar os limites, entender que a tua irmã não é igual a você, que o teu irmão não é igual a você, que o teu marido não é igual a você, e que você tem que ter paciência com ele, lá no teu trabalho, lá na escola, no teu relacionamento com as tuas amigas de aliança, você vai entender, hoje ela não está num dia bom. Deus nos constituiu dentro de uma família. E as mulheres divorciadas, né? As mulheres que são separadas, as mulheres que foram deixadas para trás. Quanto aprendizado, quanto nós aprendemos quando uma mulher divorciada, uma mulher separada, eu não sei em qual condição você colocou fim nesse relacionamento. Mas eu quero dizer algo para a igreja que eu tenho aprendido andando e conhecendo a história de mulheres divorciadas e separadas. Nós, como igreja, não temos o direito de julgar as mulheres. Sabe, nós não temos o direito, nenhum direito de dizer que essa mulher ela não foi sábia. Porque o casamento dela terminou. Nós como igreja precisamos abraçar e entender que casamento não depende apenas de uma pessoa. Casamento é reciprocidade. Casamento é eu entendendo e fazendo a minha parte. Então nós não temos o direito de julgar. Nós temos o direito de dar o nosso ombro, sermos suporte e orarmos por cada uma dessas mulheres. Elas são bem-vindas nos ministérios. Elas são bem-vindas como líderes. Sabe por quê? O fato de eu ser uma mulher divorciada não impede de continuar com o propósito e a missão que o Pai me deu desde a eternidade. Nós precisamos, igreja, como mulheres. Eu tenho orado sobre uma rede de apoio para mulheres divorciadas e separadas. E outras mulheres que foram abandonadas e deixadas. Mães solos, pastora Pri. Deus tem falado muito ao meu coração. E o curioso é que eu sou casada com o Vanderlei há 30 anos.
E glória a Deus, a cada ano, Deus tem derramado uma unção e um bálsamo sobre nós. Mas eu lembro do tempo que eu servia a Deus sem ter o meu marido na igreja. E sabe, minhas irmãs, você que está aqui hoje, gente, isso não está ali no meu esboço, mas eu estou sendo muito constrangida a falar sobre isso. Só quem já passou a dor de ser deixada para trás, de ser trocada por outra mulher, sabe a importância de um abraço e uma igreja que acolhe. E o Senhor, Ele tem poder, para ressignificar. Eu olho para tantas mulheres que Deus tem colocado nessa igreja. Mulheres que são divorciadas, separadas, que têm enfrentado o mundo com seus filhos, sabe, irmãs? Eu tenho dentro da minha casa um homem de verdade. Um pai amoroso, um esposo maravilhoso. E às vezes eu me pego orando e dizendo assim: Senhor, como que deve ser para uma mãe, para uma mulher criar filhos adolescentes sem a voz de um homem? Então, que o que nos mova nesses dias, mulheres, seja uma intercessão. Se você identificar alguém dentro da casa do pai, que é divorciada, que é separada, que foi deixada, eu quero falar com as líderes aqui. Que nós possamos ser os braços, as pernas, o suporte. Que nós possamos dizer assim: ei, você vai caminhar comigo, os teus filhos não vão perecer, porque nós estamos orando, é o mínimo que nós podemos fazer. É nos reunirmos, estarmos juntas, umas pelas outras, numa grande aljava de preparação. O Senhor tem falado conosco nesses dias. Vocês estão comigo? Amém? Enquanto nós estamos juntas sendo ministradas nesse lugar, o Senhor está cuidando de tudo que está para fora dessa porta. Então deixa Ele trabalhar. Deixa as lágrimas virem para fora. Deixa as lágrimas saírem, porque por muito tempo nós ouvimos que nós não podíamos chorar. Que nós temos que ser fortes. Aliás, a força e a resiliência é uma marca das mulheres. Nós somos fortes. Há estudos que comprovam que mulheres são fortes quando elas sentem dor. Existe um mecanismo dentro de nós que quando algo nos causa dor, é como se o botão da força ele fosse ativado. Mas nesses dias o Senhor tem nos chamado e Ele tem dito assim: se permita chorar. Se permita ser percebida como uma mulher que também é vulnerável. Eu quero falar algo para você aqui. Deus preparou pessoas para te ouvir. Deus preparou pessoas para caminhar com você. Por muito tempo nós fomos julgadas, nós fomos colocadas de lado, mas o Senhor está dizendo assim: eu tenho levantado mulheres que vão caminhar com você. Eu tenho levantado pastoras, eu tenho levantado mentoras, eu tenho levantado movimentos de mulheres que têm sido apoio para você. E eu quero te dizer que não tem motivo para você se sentir sozinha. Olha para o lado, pode olhar. Eu estou conseguindo olhar. Daqui de cima eu vejo pastoras, eu vejo líderes
de movimentos, de imersões. Eu vejo líderes, colíderes, anfitriãs, intercessoras. Eu vejo daqui de cima mulheres que estão dentro das suas casas dizendo: Senhor, usa-me! Senhor, usa-me! Ei, eu quero falar algo para você. Ser afiada pelo Espírito dói. Mas eu quero falar algo. Tudo que você está vivendo nesses dias não é por acaso. Talvez hoje você não está entendendo as suas renúncias. Talvez hoje você não está entendendo por que você teve que abrir mão. Por que você teve que sair. Por que você teve que se retirar de algumas mesas. Aliás, as mesas, elas dizem muito respeito a quem nós somos e sobre o que está dentro de nós, as mesas que nós nos sentamos. Então fique atenta às mesas que você está assentando nesses dias. O Senhor deseja nos lançar, mas Ele também nos faz um convite. Você aceita ser moldada por mim? Mulheres, nós temos um manual. Mulheres do século 21, mulheres da era da tecnologia, mulheres da era dos celulares, dos smartphones. Eu quero falar para você, voltemos ao Evangelho. Voltemos às nossas Bíblias. Voltemos a estar junta, perto do nosso peito com a nossa Bíblia. Voltemos a andar com a nossa Bíblia. Você já pensou se de manhã, quando você acorda e você pega o seu celular, todos os momentos que você pega seu celular na sua casa, você pegasse a sua Bíblia? Faz um teste na tua casa. A gente acorda, pega o celular, né? Não estou falando que sejam todas, mas é o que nós às vezes percebemos. Já pensou você acordar de manhã, pega a Bíblia? Vai lá no banheiro, vai com a Bíblia. Vai fazer o almoço com a Bíblia. Sai dirigir seu carro, leva a Bíblia. Mulheres afiadas pelo Espírito. Elas têm nas suas mãos a palavra do Senhor. O que Hebreus está dizendo no capítulo 4? Se você tem a sua Bíblia, leia comigo a Hebreus capítulo 4, versículo 9 até o 12. Você que está em casa me assistindo também, seja bem-vindo à nossa live. É um prazer falar com você que não pôde estar aqui hoje. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 9. Eu quero falar para você que isso aqui não é um papel. Isso aqui é uma pessoa. A palavra de Deus, a Bíblia que você tem na sua casa, é uma pessoa. E está dizendo assim: pois a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Olha só, ela penetra a ponto de dividir a alma. A alma é onde estão as nossas emoções, as nossas dores, os nossos traumas, as nossas memórias. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para julgar as intenções e as motivações do nosso coração. Uma mulher afiada pelo Espírito, ela é uma mulher que lê a palavra do Senhor. Ela lê a palavra do Senhor e a palavra do Senhor lê ela.
Mas eu não entendo nada. Deixa eu te falar uma coisa sobre não entender nada. Abra sua Bíblia. E você não precisa e não deve fazer isso sozinha. Para você ler a sua Bíblia, você precisa ter esse ritual. Eu falo que é um ritual. Espírito Santo, eu quero que o Senhor hoje me ajude a traduzir esse texto. Eu estou lendo, eu não estou entendendo nada. Mas aqui tem algo, tem uma palavra, tem uma mensagem que o Senhor deseja falar comigo. O Senhor pode me ajudar? Deixa eu te dizer uma coisa, dentro de um versículo, dentro de um texto, muitas vezes é uma palavra que vai afiar você no Espírito. Mulheres afiadas pelo Espírito são mulheres de jejum e oração. Ei, mulheres, quando a gente fala de jejum, nós temos grupos, no WhatsApp, nós temos grupos com 200, com 100, com 50. Você coloca lá, vamos fazer um propósito de jejum. Você abre um grupo que tem 200 mulheres, 50 mulheres estão fazendo jejum. Sabe por quê? Hoje nós não queremos jejuar. A nossa carne não quer jejuar. Porque jejum e oração afiam o teu espírito e fazem a conexão do céu para a terra. O jejum não vai mudar Deus, mas o jejum vai mudar a minha vida e vai me preparar para ouvir a Deus. Não é jejum intermitente. Se você está fazendo jejum intermitente, glória a Deus. Porque o jejum intermitente é muito mais do que uma dieta, ele faz bem para o nosso físico. Mas eu estou falando de um jejum espiritual. Eu estou falando de coisas espirituais. Senhor, eu quero que o Senhor mova dentro da minha casa os vícios, a prostituição, o adultério, as mentiras que estão dentro da minha casa. Eu quero que o Senhor comece a trazer o que está em oculto, o Senhor traga para a luz. Como que a gente vai conseguir isso? No grito? Não. Falando mais alto? Não. É no joelho. É no jejum e na oração. Eu lembro do dia que Deus me mostrou a minha casa como territórios que eu precisava conquistar. E eu lembro de quando Deus começou a me levar no quarto do meu filho. E Deus dizia para mim orar e jejuar dentro daquele quarto. Que Ele ia me mostrar o que estava acontecendo. Mas você tem que estar preparada. Você tem que estar preparada. Porque muitas vezes as coisas estão acontecendo, mas com esses olhos carnais nós não estamos conseguindo ver. Eu lembro quando Deus me levou também a orar dentro do meu quarto, meu lugar de intimidade com o meu esposo. Quando Deus me pediu que eu fizesse jejum e oração, ungisse a minha mão e orasse pelo nosso leito. Quando Deus começou a purificar e transformar o nosso lugar de intimidade. Como que nós alcançamos e como que nós vamos ter essas estratégias do céu? Por meio do quê? Jejum e oração. Oração, você pega a sua Bíblia, de preferência você tem uma casa, deixa o celular fora do teu lugar de oração. Pega o teu caderninho, pega uma caneta, coloca um louvor, coloca na televisão, coloca na tua caixinha de som, pega a sua Bíblia e pega o seu caderninho, leva para o seu lugar de oração. E quando você começar a orar, você vai começar a perceber que vão vir palavras. Palavras na sua mente, palavras no seu coração. Deus vai começar a trazer para você. O que você faz com aquelas palavras? Você anota. Coloca a data, coloca o horário, até o local aonde você está.
Mulheres afiadas no espírito, elas tomam posse de territórios. Territórios aonde as trevas já chegaram. Territórios aonde os demônios já colocaram os pés. Ei, maldições hereditárias, depressão, síndrome do pânico, suicídio, pensamentos malignos que vêm da nossa geração, Deus vai começar a trazer para você. Você começa a notar. Você pode dizer assim para mim: pastor, isso não tem a ver com a minha vida. Pode não ter a ver com a sua vida neste momento, mas Deus está trazendo para você, para que você anote e comece a levantar altares de arrependimento. Mulheres afiadas no espírito fazem o mapeamento da sua família. Mapeamento espiritual, não julgamento espiritual, irmãs. Tá? Eu sempre falo que crente, ele não passeia. Até as visitas que ele faz na família, Deus começa a mostrar. Observe o comportamento. Veja o que está acontecendo aqui. Olha como ela está fazendo. Quando você vai na casa dos teus avós, dos teus primos e dos teus tios, tire um tempo para conversar com eles e pergunte para eles como era no passado. O que foi que aconteceu de fato naquela situação? E não faça isso um argumento para a fofoca. Leve isso para a oração. E Deus vai começar a te dar um mapeamento espiritual da sua família. Aí você vai começar a entender muitas vezes o comportamento do teu marido, dos teus filhos, o porquê das rebeldias. Você vai começar a entender. E o que eu faço, pastora, quando eu entender? Não se desespere. Entenda o poder de uma palavra chamada remidora geracional. Em nome de Jesus, nós nos colocamos na brecha pela nossa geração. Ei, mulheres afiadas no espírito, elas riscam o seu território e elas dizem assim: Senhor, eu descobri a raiz, mas foi até aqui. Até aqui teve divórcio, até aqui teve o câncer na mama, até aqui teve maldição de droga, de prostituição, de adultério, de divórcio, mas a partir daqui não. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh! Desmascare Satanás. Uma mulher afiada no espírito, ela desconfia de certos comportamentos. Não precisa alterar a voz, não precisa rodar a baiana, não precisa fazer escândalo. Você só precisa de um lugar que você possa dobrar seu joelho. E aonde você estiver, você pode dizer em silêncio: a partir desse momento eu estou em jejum. A partir desse momento, Senhor. E se você não puder falar, você pode pensar: a partir de agora, Senhor, eu estou conectada contigo. Eu entro num propósito de jejum agora, pela minha geração. Ei, Deus vai te levar em lugares que você vai encontrar a raiz. Você está preparada para viver isso? Deus vai te levar em lugares aonde Ele vai te mostrar a raiz dos problemas que estão assombrando a tua geração. E aí você vai se colocar diante dEle, em propósito de jejum e oração. Aproveita o mês 4. Aproveita esse mês que é o mês da Páscoa. E unja os umbrais da tua casa com o sangue do Cordeiro. Lembra lá no Egito?
Lembra? A primeira Páscoa, mata o cordeiro, passa o sangue nos umbrais das portas, porque eu tenho algo para te dizer. O sangue de Jesus ainda e sempre terá poder. O sangue de Jesus, por isso não brinque, tá? Tem gente que tem uma brincadeirinha. Não faça essa brincadeira perto de mim. O sangue de Jesus te repreenda. Com isso não se brinca. O sangue de Jesus é santo, é puro, é imaculado e foi a remissão dessa terra. O sangue de Jesus é uma arma de ataque no momento de uma grande batalha espiritual. Então, se você brinca com esse poderoso sangue, no momento que você precisar e você falar, Ele não vai te ouvir. Tenha reverência e temor pelo sangue de Jesus. E esse é um mês de remissão. A Páscoa, a Pessá, a passagem de uma velha vida, uma vida de escravidão, uma vida de morte, para uma vida de plenitude. Então eu quero te dar um conselho. Reúna a sua família ao redor da mesa e realize uma Páscoa com a sua família. Leia Êxodo capítulo 12, onde foi a primeira Páscoa, a saída daquele povo do Egito e a entrada em Canaã. Até a entrada em Canaã, nós estamos num mês de transição. Mulheres afiadas no Espírito, elas estão entendendo o que as regiões celestiais estão comunicando. Não esqueça, Páscoa, Pessá, passagem, travessia. Você pode pegar essa palavra e começar a proclamar e profetizar sobre a sua casa, sobre toda a situação que você está vivendo. Como? Senhor, a partir de hoje, eu estou atravessando. Senhor, a partir de hoje, eu estou fazendo uma passagem da morte para a vida. Foi isso que Jesus fez por nós. Mulheres afiadas no Espírito estão aqui? Vocês estão entendendo? Nós estamos juntas? Amém? Então agora, o último passo que nós estamos vivendo, o último processo de uma flecha. Nós estávamos ali na aljava, né? Porque a partir de hoje eu quero declarar sobre a tua vida que você está sendo lançada. Ei, pensa nos teus sonhos agora, pensa nos teus projetos, pensa naquilo que você tem dito. Senhor, eu quero fazer isso, em nome de Jesus. Há um tempo de lançamento, há um tempo de lançamento. Eu queria que alguém pegasse aquele arco, aquela flecha para mim. Tamara, pega lá. Tamara, pega e vem comigo. Eu quero mostrar para vocês o que acontece quando nós estamos prestes a ser lançadas. Sobe aqui. Eu quero que você segure o microfone aqui. Nós temos aqui um arco e uma flecha. E antes de uma flecha ser lançada, o arqueiro tira você da aljava. Quando você sai dessa aljava, você tem o DNA do arqueiro, amém? As digitais do arqueiro estão sobre você. E eu quero que você receba essa palavra no teu espírito. Você chegou como um galho seco. Você chegou como uma madeira qualquer. Mas Ele te encontrou. Ele descascou, doeu. Ele tirou tudo que estava seco nesse galho. Ele colocou você no fogo. Porque o processo de uma flecha, ela passa no fogo. Você que está me assistindo em casa, toda flecha, quando chega nas mãos do arqueiro, chega uma madeira.
e ela precisa ser processada. Nós somos colocadas no fogo, e depois do fogo, nós somos colocadas dentro de uma aljava. Mas agora chegou o momento do nosso lançamento. Então o arqueiro, ele tira a flecha de dentro da aljava, e ele coloca essa flecha no arco. E quando nós pensamos que agora nós vamos ser lançadas, existe um processo aqui, que é chamado de propulsão. Diga comigo, propulsão. Diga. Isso, propulsão. Eu não quero que você esqueça disso. Porque nesse processo, a flecha é colocada no arco. Diga comigo assim, impulso do Espírito. Impulso do Espírito. O arco é um instrumento preparado para o lançamento da flecha. E esse arco aqui, ele representa os meios, ele representa as circunstâncias que Deus utiliza para nos impulsionar. Agora você imagina, eu saio de dentro da aljava e penso, agora é a hora, né? Que ele vai me lançar, e neste momento ele me puxa mais para trás. E mais para trás. E mais para trás. E mais, e mais, e mais. E nesse momento que ele está te puxando para trás, você pensa assim, meu Deus, parece que tudo está perdido. Parece que tudo perdeu o sentido, Senhor. Agora era a hora do meu lançamento e eu estou sendo puxada para trás. Mas não esqueça, você não está sendo puxada para trás. Eu fiz uma postagem sobre isso. Quando o arqueiro puxa a flecha, ele puxa ela para mais perto da sua face. Quando o arqueiro está te puxando, ele está te colocando mais perto da face dele. Agora, você está tendo sobre a sua vida a imagem e a semelhança de quem ele é. Você está vendo ali no desenho? A flecha, ela é puxada próxima do rosto do arqueiro. Quanto mais próxima do rosto do arqueiro você tiver, mais semelhante a ele você vai ser. Então eu entendo aqui que a nossa identidade, ela está sendo liberada nesses dias, porque nós estamos sendo puxadas para próximas da onde? Da face do arqueiro. Então agora não é mais o que você pensava que você era, é o que ele determinou que você é, desde a eternidade. E tem um outro detalhe na propulsão. Ele puxa essa flecha o mais próximo que ele pode do seu peito. E quando o arqueiro puxa essa flecha para próximo do seu peito, ele está te trazendo para o lugar de intimidade. Sabe por quê? Ele precisa te lançar com a face dele, com a imagem e semelhança dele. E ele precisa te lançar uma mulher de intimidade, uma mulher que conhece o coração dele. Por isso parece que está tudo perdido. Ele está te puxando e aqui nós temos um ponto de tensão. Esse ponto de tensão aqui é aquele momento que é necessário. Porque é aqui que você vai aprender a orar. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos que nós não sabemos orar.
Nós não sabemos pedir, mas o Espírito de Deus, Ele nos ensina a orar. O Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, obrigado, Tamara. Eu entendo que nessa noite, o Senhor está nos chamando para que nós estejamos prontas. Eu quero que você se coloque em pé. Santo, 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 santo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de adoção que dentro de nós clama, Abba, Pai. Canto e andarabarás. Eu quero liberar nesse lugar agora. Eu quero que todas vocês agora fiquem em espírito de intercessão. Porque nós vamos viver momentos de cura, onde o Senhor está quebrantando todo o nosso interior. Existe o espírito de adoção aqui, e Ele está dizendo: vem, filha amada, você é uma filha amada. Eu quero que as intercessoras caminhem devagar. Você não vai orar por ninguém, você só vai interceder. Eu quero que você deixe vir para fora.